Olá, bem-vindos mais uma vez aí ao canal Sublimação Semântica e Hermenêutica. Queria trazer um tema hoje fascinante, que parece que a humanidade não se atentou a isso aí ainda. Mas vamos explorar esse assunto. Eu vou ser o mais breve possível e quero dizer que é uma curiosidade, ou diga-se de passagem, né, também, uma profecia bíblica, e essa profecia está escrita em Daniel 7:25. Ali diz que haveria um poder ali, não vou entrar no mérito hoje, já a gente pode entrar nesse assunto aí, queria mudar os tempos e as leis. E quais os tempos e as leis que foram mudadas, segundo essa profecia de Daniel? E qual o intuito de mudar essa lei? Que forças estão por trás desse evento? Então, é só esses três tópicos aí que eu quero abordar. Então vamos ser bem rápidos. Em Gênesis 1, capítulo 1 ali, Moisés escreveu ali a criação, né? E diz no versículo que fala assim, ó, se atende bem para a palavra. Como que nós falamos que a passagem do dia... Não, peraí, eu esqueci de mencionar o que fala lá, né? Em Daniel 7:25, fala que mudaria os tempos e as leis. Então vamos falar primeiro dos tempos. Tá, agora vamos voltar em Gênesis lá. Então mudou então. Qual o tempo que mudou? Foi o tempo diário, semanal e mensal. Vamos explorar esse assunto rapidinho. Você atenta a palavra agora. Quando você fala hoje, passou o dia, passou a manhã e passou a tarde, não é isso? Foi o primeiro dia da semana, foi o segundo, enfim. Nós chamamos, vem primeiro a manhã e depois a tarde. Sabia que isso não é bíblico? A Bíblia ensina que vem primeiro a tarde e depois a manhã. Ué, como, Paulo? Confere lá em Gênesis 1. Deus fala, criou lá os luminares no primeiro dia, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Por que isso? Porque o dia era finalizado ao pôr do sol. E eles, com o tempo, a humanidade se organizou e colocou em quartos de hora para somar. Hoje não. Hoje o dia é contabilizado o final dele a 0 hora, ou meia-noite. Né? Então a humanidade tem esse sistema, mas o sistema cristão bíblico é do pôr do sol ao pôr do sol. Tá? Pode conferir. Tá, e o semanal? Vamos falar então do semanal. Também Gênesis 1 fala que Deus descansou de todos os seus afazeres, se é que Deus precisa, né? Só pega a visão para ele deixar de exemplo que ele deixou. No sétimo dia, que é o sábado. Uns falam que o sétimo dia é o domingo. Como vamos saber isso? É bem claro. Se Cristo morreu na sexta-feira e descansou até na sua morte no sábado, em Lucas 24, versículo 1, mostra que as santas mulheres foram visitar o túmulo dele no primeiro dia da semana. Está escrito lá, confere. Lucas 24, 1. Então, domingo é o primeiro dia da semana, segundo a Bíblia. Então, houve essa mudança semanal, tá vendo? Mas quem mudou isso aí, Paulo? Isso aí não foi assim, de um ano para um ano, de 10 anos, de 100 anos. Isso aí foi de séculos em séculos, foi mudando aos poucos. E isso teve um preço bárbaro, porque muitos cristãos deram sangue para defender a verdade. Mas já chega nesse foco aí. Então, e os mensais agora? Vamos à mudança mensal que houve. O primeiro mês do ano chama-se janeiro. E antigamente não era. O próprio calendário judaico que tem na Bíblia, que é o mais preciso que nós temos, né? Fala que Abib era o primeiro dia do mês. Primeiro mês do mês. E abril era o primeiro dia do primeiro ano,
primeiro mês que abriu o ano. Por isso que ficou 1º de abril como dia da mentira, porque a França foi um dos primeiros países a se libertar do catolicismo, né? Então, eles já mudaram, quando a Igreja Católica mudou, eles colocaram como ficou o dia da mentira. 1º de abril não é mais o primeiro dia do ano, então ficou o dia da mentira. Então, para quem não sabia, não foi todo desde lá do princípio que janeiro. Foi a invenção de um papo chamado Januário, ele parecia alto, né? A pompa dele, ele colocou janeiro como o primeiro mês do ano. Então essas trocas foi profetizado na Bíblia. Mas qual é o intuito disso? A Bíblia, o que ela nos é? É a regra, é a nossa carta de amor, é aqui que nós vamos ser julgados por ela, pela palavra serás julgado, por ela será condenado, está escrito. Então, uma breve reflexão sobre Caim. Caim, ele adorava a Deus. Ele era filho de Adão. E por que Deus não aceitou a oferta dele? Porque ele fez conforme a vontade dele. Deus pediu uma coisa, ele fez outra. E a humanidade, infelizmente, está assim hoje. Claro, eu tenho meus pecados, que são diferentes de vocês. Só que eu não julgo vocês, vocês não julgam, é por causa dos meus. Mas Cristo morreu por causa deles, porque nós somos pecadores. Nós temos que crer piamente que Ele vai nos lavar de todo pecado. Então, Caim fez a forma dele. Hoje, o que acontece com a humanidade? A Bíblia ensina uma coisa e nos faz diferente de outra. Esse Elan me deu essa semana sobre os dias, porque eu perguntei para minha companheira, procurar no Google para mim, na Salva Sem Bíblia, qual que era um mandamento lá e estava divergente. Não está igual está na Bíblia. Aí eu falei, poxa, mas será que, né? Quantas pessoas mais sabem que houve essa mudança e por que houve essa mudança? Então, quando os cristãos, voltando lá rapidinho, um pouquinho da história, muito pouquinho não, né? Quase 2000 anos atrás, menos de 2000 anos atrás, lá mais ou menos 321 da nossa era, Constantino era o imperador da época do Império Romano, e ele se convertendo ao cristianismo, ele trouxe dogmas, práticas pagãs para o meio do cristianismo. E por isso que muitos cristãos foram massacrados, queimados, jogados para os leões, escortejados, porque eles não aceitavam essa mudança. Eles queriam viver o cristianismo puro, primitivo, que nem os apóstolos pregavam. Só para vocês terem uma ideia, a primeira imagem de Pedro, que veio para a igreja, porque a Bíblia condena o uso de imagem, não sei se vocês sabem, ele está no 2º mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Tem umas igrejas aí que usam outros, acho que é um livrinho aí que eles doutrinam os membros dele em base daquilo lá, não da Bíblia. Ele diz que o Papa diz que o líder da igreja tem o poder de mudar as coisas aqui, né? Mas tá, não quero falar disso não. Quero falar do que a história diz e como que essa mudança é profética na Bíblia. E para a gente saber hoje a verdade do erro. João 8:31 diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Às vezes a pessoa está lá na inocência, achando que, poxa, está fazendo tudo, mas não. Está sendo iludido que nem Caim. E a primeira imagem de Pedro que saiu, ele veio com Júpiter embaixo, assim, um planeta, porque os romanos adoravam o deus Júpiter, que era o planeta, né? Para fazer um artifício. Bom, Pedro era apóstolo, então, mas já está errado. A Bíblia diz, não farás imagem de escultura para ti, nem as adorarás. Já está errado só de fazer, ainda mais de Então, eu não quero entrar nesse mérito também de falar não, porque a fé das pessoas é uma coisa muito, muito profunda, cada um, né, sabe da sua fé. Mas eu gostaria que, se houver curiosidade, que as pessoas buscassem mais sobre esse assunto, essa mudança das leis, por que mudou, que força que está por trás disso. A humanidade não está num caminho aí que nós vemos que
não está muito de acordo mais com a palavra de Deus. Não só isso, várias outras coisas. Mas nós seremos julgados por isso aqui. Essa tem que ser a nossa regra, que é a nossa carta de amor. Até, essa era a minha reflexão sobre hoje. Só para chegar à curiosidade, né, de passagem. Porque o assunto é muito profundo, é muito amplo.